Faltam 3 dias para a redação do Enem e talvez você esteja nesse momento se perguntando: o que será que eu posso fazer para ir melhor? Bom, vem comigo que hoje eu vou te falar. Em 2023 eu fiz o Enem e eu consegui uma nota aí de 920. É uma nota aí que ela tá bem acima se for comparar aí com a média brasileira. E teve uma técnica em específico que me ajudou muito a chegar nisso daí, porque eu consegui um argumento de autoridade bem diferente do padrão, que é o que o pessoal costuma colocar, e é basicamente essa técnica que eu quero estar transmitindo para vocês aí hoje. A gente vai utilizar aí de uma continha matemática bem simples, que quando a gente encontra esse requisito, a gente aplica ela e você já consegue de cara em um argumento de autoridade totalmente novo, utilizando coisas que o próprio texto te dá. E aí talvez você também se pergunte, mas utilizar o argumento do texto, algo que o texto te deu, não é algo que desclassifica, que anula alguma linha? Bom, se você fizer o quê? Uma cópia descarada aí, né? Se você fizer aquele plágio direto, com certeza eles vão estar anulando. Mas nesse caso não, ok? Porque a gente vai utilizar aí de contas matemáticas para fazer a adaptação e conseguir aplicar isso daí como um argumento de autoridade. Então, se você ficar aí até o final do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal para que os conteúdos também de matemática, que realmente são o foco desse canal, possa chegar aí para muito mais pessoas. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. O Enem que eu peguei aqui de base foi o Enem de 2023, ok? E esse Enem, ele teve a seguinte proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto disserto argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Bom, é fato que você vai precisar falar principalmente aqui sobre quem? Sobre a mulher. Você poderia estar tomando um outro caminho, fazendo uma argumentação contra esse tema que ele citou, mas é um caminho bem perigoso e que facilmente pode te desclassificar se você acabar saindo muito do tema. Então, geralmente as pessoas seguem aí junto com o tema, certo? Então, eles vão falar aí realmente dos desafios enfrentados pela invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher. E aí você me diz o seguinte, mas como que eu vou conseguir um argumento de autoridade daqui sem ter decorado? Bom, a gente vai fazer aí uma adaptação de dados que ele tiver dado nesse texto. E os dados que a gente consegue fazer essa manipulação são os dados matemáticos, pessoal. Então é exatamente por isso que eu decidi criar esse vídeo, porque a gente vai usar de matemática para fazer aí a redação do Enem ficar muito mais fácil. Toda vez que vocês olharem os textos motivadores e você achar um texto que é uma tabela, você já pode praticamente garantir aí que você já tem um dos argumentos de autoridade. Vamos ver como é que eu poderia fazer isso? Eu já vou pegar essa tabela, que é ele que eu vou querer manipular, e a gente vai estar utilizando algum dado manipulado disso daqui. Essa tabela me diz: média de horas dedicada pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos ou às tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Beleza, a gente tem aqui homens, ok? E mulheres. Só que o tema do texto que a gente tinha visto lá, né? O tema da nossa redação é focado aí no que? Na invisibilidade das mulheres, ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode se basear aí nos dados das mulheres. E aqui ele nos disse o quê? Bom, as mulheres aí de 14 anos, em média, elas fazem aí 21,4 horas semanais desses trabalhos de cuidado. E bom, você poderia estar colocando a quantidade de horas semanais das mulheres sobre o total de horas de cuidado envolvendo ambos os sexos. Então a gente faria o quê? Uma soma aqui. 4 mais 0 dá 4, 1 mais 1 dá 2, e o 2 mais 1 dá 3, a vírgula embaixo de vírgula. Logo a gente teria essa fração. E o que que a gente faz com essa fração? Bom, a gente poderia fazer aqui uma divisão para achar a porcentagem. Vamos supor que a gente não sabe dividir com vírgula. Ou melhor, ao invés de fazer essa divisão, a gente poderia simplesmente cortar esses pedaços aqui, falar que isso é aproximadamente 2 sobre 3,
ok? E isso vai ser aproximadamente o quê? 0,66. 0,66 é quanto? Bom, 66%. E isso daqui já é um dado que você poderia utilizar manipulado aí para usar como argumento de autoridade, ok? Por quê? Vamos olhar aqui a fonte. Isso daqui foi criado, né? A fonte dessa tabela é o IBGE. De acordo com o IBGE, a gente precisa colocar aqui do lado o que que o IBGE é. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aproximadamente, ok? Logo, e aí você continua aqui falando do problema disso, você mostra aí o seu ponto. Mas o que que isso daqui quer me dizer? Que através de um dado que a gente tinha no texto, a gente conseguiu adaptar o valor dele, a gente encontrou ali uma porcentagem aproximada que a gente pode estar utilizando como um argumento de autoridade. E isso daqui foi uma das coisas que eu utilizei em 2023, lá quando eu fiz o Enem. Eu utilizei isso daqui, eu não lembro como que eu adaptei. Eu vou buscar a redação e eu vou colocar aí na tela para vocês, muito provavelmente. Mas, então, como a gente está tratando aqui de uma aproximação de porcentagem para a gente conseguir utilizar como argumento de autoridade, não se preocupe em fazer um corte brusco desse, ok? De cortar, por exemplo, 1,4 com 2,4, porque isso no final, quando a gente estiver tratando de uma porcentagem aproximada, não vai fazer praticamente diferença alguma, ok? Como a gente sabe que isso daqui seria o quê? 66,666%, a gente poderia até arredondar isso daqui para 67, ok? Não tem problema algum. Mas no caso, essa é a dica principal. Se vocês executarem isso, eu tenho certeza que isso pode ajudar vocês, ok? Não dependam somente disso, mas se vocês fizerem, eu garanto para vocês que isso já vai ser um diferencial, porque não é todo mundo que faz isso. A gente sabe que muitas pessoas utilizam o artigo 5º aí da Constituição, mas essa técnica de converter os números aí para utilizar como argumento de autoridade, nem todo mundo. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você se inscreva no canal, deixe o like para que mais pessoas possam seguir aí, possam encontrar esse canal e aprender mais sobre matemática, sobre concursos e todos os outros temas variados que eu trago para cá. Obrigado pela atenção e até mais.